Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está com a gente aqui. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol. Olha só, a gente fala hoje, na verdade, a gente vai passar essa coluna tentando responder a uma pergunta, que é como ser um bom vendedor. A gente ouve muito, Carol, ao longo dos anos, dos meses, que a pessoa nasce com esse espírito de vendedor. Se você não nasceu, uma pena, você não pode fazer isso. Com a lábia de vendedor, né? A lábia de vendedor. Esse aí sabe vender. Exato. Se você não tem, não vem do seu berço, esquece. É verdade ou não essa história? É um mito, tá? Na verdade, existem pessoas que já, assim, às vezes nascem, e isso vem até de família. Existem históricos familiares de uma família de comerciantes, de pessoas que o avô já tinha negócios, isso passou para a geração dos pais, enfim, e chegou ali na geração da pessoa que está na área de vendas. Mas isso é um mito. Todas as competências ligadas à venda, elas podem ser desenvolvidas. Então, existe o mito de que a pessoa nasce com as competências para vender, como existe também o mito de que o vendedor é uma pessoa chata, é uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que te persegue, que só quer dinheiro, que só pensa em dinheiro. Ou a meta dele, né? Ou tá pensando na meta. De bater a meta. Então, são mitos ligados à área de vendas e que, principalmente nas últimas décadas, eles vieram caindo por terra, principalmente quando a gente está falando realmente de pessoas que se destacam nesse mercado, que são referências nessa área de vendas, tanto para vender produto quanto para vender serviço, que é um super desafio, uma promessa. Quando você vende algo, você está vendendo uma promessa de que a pessoa vai receber aquilo que está sendo prometido, aquilo que está sendo realmente vendido ali. Mas a gente não fala só de venda para quem necessariamente trabalha na área comercial. Vender, as habilidades de vender algo, não necessariamente estar na área comercial, diz respeito ao trabalho de qualquer profissional. Seja a venda de um projeto, seja a venda de ideias, a venda da sua própria imagem profissional. Então, habilidades de venda são necessárias a todas as áreas. Inclusive aquelas áreas que imaginam... Deus me livre, não quero jamais imaginar que eu vou ser uma pessoa que vai ter que vender algo. Você já está vendendo. Você está no mercado profissional, se você é um profissional, minimamente você está vendendo a sua imagem. No jornalismo, Ariane, tem a expressão vender pauta, né? A gente explica isso para o nosso ouvinte, que é você convencer o seu editor, o seu chefe, na sua redação de jornal, TV, enfim... de que aquela notícia merece virar notícia, né? E depois que você convencer o seu editor, você vai ter que convencer o seu ouvinte, no caso aqui da Nova Brasil, de que isso que nós estamos falando aqui sobre vendedor é realmente importante para ele. Isso também é um trabalho de venda, né? No nosso ambiente jornalístico. É difícil, viu? E requer essas habilidades. Exatamente, esse paralelo eu não tinha pensado. Mas requer as mesmas habilidades de um bom vendedor de loja ou de um bom vendedor de pacote de viagens. Você tem que ter lábia, tem que convencer, tem que argumentar bem. É isso. Exatamente. Isso vale para outros ambientes dentro do jornalismo, mas dentro das empresas, dentro das corporações. Isso vale para qualquer ambiente de trabalho. É a venda a ideia de um projeto, do investimento num software específico, líder, precisamos disso aqui, isso aqui é necessário por quê? Como é que é a sua base de argumentação? Como é que você mostra os ganhos que a área, a equipe, o negócio vai ter com aquela ideia, aquele projeto que você está trazendo para a mesa? Então, vender faz parte da vida de todo mundo. E quais são as características e as habilidades, então, Carol, desse bom vendedor que todos nós podemos ser? Então, vamos lá. Você tá algumas habilidades, né, de um bom vendedor que demandam estudo, capacitação, mas a primeira delas, diferentemente do que as pessoas imaginam quando eu falei, é o mito de que o vendedor fala muito, de que é aquela pessoa chata. A principal habilidade de um bom vendedor é a capacidade de escutar. É a capacidade de ouvir, para fazer boas perguntas, para conseguir identificar as reais necessidades daquele cliente, quais são os interesses maiores, podem ser os interesses maiores, quais são os pontos relevantes que precisam ser considerados na negociação, qual o perfil daquela pessoa. Eu posso estar vendendo para uma empresa, que a gente fala que é a venda B2B, né? Business to business ali, negócio para negócio. Mas atrás daquela empresa tem uma pessoa, existe um perfil de alguém que está representando aquele negócio. No final, é sempre sobre gente. Qual o perfil daquela pessoa? Como é que ela gosta de ser tratada? Qual o histórico daquela empresa em relação à compra desse tipo de produto ou serviço que você está indo oferecer? E essa capacidade realmente de se organizar e planejar.
O vendedor, ele precisa ter uma agenda, ter uma capacidade de autogerenciamento de agenda, a gente fala encher o funil de vendas. E aí imagine realmente um funil, para quem não é da área comercial, um funil em que ali eu vou colocando vários leads, várias oportunidades de negócios futuros, e dali no final é um funil mesmo. Daquilo ali tudo que está entrando, vai sair um pouquinho. Então, é a capacidade de preencher esse funil, trazer leads novos para esse funil, de organizar reuniões e colocar isso na agenda para chegar no horário, cumprir compromissos, enviar propostas, materiais, participar de eventos, porque o comercial precisa estar muito envolvido. Precisa circular, né, um network muito bem desenvolvido, exatamente, Diego. Existem controles e planilhas que tem que ser feitos para acompanhamento desse desempenho de vendas. Então, um CRM, que software você utiliza, aquilo ali tem que ser preenchido. É o terror, geralmente, da área de vendas, é ter que fazer essa parte, digamos, mais burocrática. Mas um bom vendedor é bem organizado e sabe se planejar, tá? E quanto mais encher esse funil, mais chance de fechar negócio. Se eu coloco pouca coisa nesse funil, diminui as minhas... É matemática pura, Matemática pura, e você consegue avaliar histórico de venda. Qual que é o ciclo de venda de um produto como esse? Eu costumo levar 15 dias, 1 mês, 3 meses. Então, eu já sei que o que eu estou plantando hoje, eu vou colher só daqui a 3 semanas, 3 meses. Qual é o histórico desse tipo de produto, desse perfil de cliente, nesse segmento? Então, dentro da área de vendas, um líder de vendas, ele precisa ter esses cortes muito claros para conseguir acompanhar esses indicadores, tá? E o próprio vendedor também. As habilidades de comunicação. E aí, por que a Ariane, as pessoas acham que a pessoa nasce bom vendedor? Porque tem pessoas que já nascem com habilidades de comunicação ou desenvolvem ali na primeira infância, até a adolescência, a primeira fase da vida adulta, essas habilidades de comunicação, que são muito necessárias no processo de venda, mas que podem ser desenvolvidas em qualquer momento da vida. A capacidade de falar bem, de argumentar, de escrever bem, de fazer o que a gente chama de rapport. Rapport é nesse primeiro contato que você tem com o cliente, como é que você estabelece uma conexão? Como é que você consegue estabelecer algo em comum que vocês vão iniciar uma conversa que não necessariamente tem a ver com o que você está vendendo, com a venda, com a relação comercial que vai ser estabelecida. Quem tem habilidades de comunicação bem desenvolvidas já tem um primeiro passo aí para conseguir se desenvolver e se destacar na área comercial. Resiliência. Um bom vendedor, ele tem uma capacidade de ser resiliente. O que é isso? Virão muitos nãos. O Diego mencionou aí, no funil de vendas, eu encho o funil com muitas oportunidades e eu vou receber muitos nãos. Às vezes eu vou com a venda até o final e ali no final eu vou receber um não e a frustração é grande. Começa a capacidade, eu brinco, né? Sacode a poeira e sobe a ladeira. Porque às vezes você subiu a ladeira inteira, vai rolar a ladeira abaixo e você vai ter que sacudir ali o pó e subir novamente. Sim. O vendedor tem que ter isso muito forte. Então, se é alguém que se abate fácil, tem que se preparar emocionalmente para esses nãos que virão. Até porque, imagino, Carol, o vendedor ele tem, como todos nós, altos e baixos, mas os altos e baixos do vendedor são muito marcados, né? Então, se ele ficar muito triste por estar vendendo pouco naquele dia ou naquele mês, ou ficar muito feliz, não adianta ficar feliz também, que no mês seguinte ele vai ter que vender bem de novo, né? Então, vai ter que ter um equilíbrio emocional talvez maior do que a média, né? Exatamente. Exatamente. Isso é crucial no perfil de alguém que trabalha na área comercial. Paciência. Tem ciclos de vendas que duram mais tempo. Eu preciso ser mais paciente. Existe um tempo do cliente. Eu preciso também ter a perspicácia, o desenvolvimento dessa observação para entender aonde eu vou intervir, qual é o momento, qual o time certo de eu intervir, de eu cobrar uma resposta, de eu dar aquele mata-leão ali para o fechamento. Mas eu tenho que ter paciência. Às vezes não é naquele momento. Às vezes o cliente não está pronto para aquela compra naquele momento. A empatia, a capacidade de eu realmente me colocar no lugar do negócio. O negócio tem condições de fechar ou vai fechar por fechar e não vai ter capacidade de pagamento? Qual é realmente a real necessidade daquele cliente? O meu produto, o meu serviço vai atender isso? Ou eu vou gerar uma frustração mais para frente? Então, essa capacidade de ser empático é crucial num processo de venda e para que você tenha uma carreira em vendas bem sucedida, que tenha futuro. Você é uma boa vendedora, Ariane, com tudo isso que a gente está ouvindo aqui? Ai, depende. Às vezes eu acho que não, hein? Acho que eu podia ser melhor vendedora. O que você acha? É muita coisa, né? Muita coisa pra gente... São pequenos pontos, que você vai olhando, putz, isso aqui talvez eu não faça quase nada. Então, outra eu tenho que desenvolver muito mais ainda para conseguir convencer de fato, né?
Mas dá para desenvolver, hein, Ariane? Dá para desenvolver. Eu sei que dá. Eu posso tudo com Caroline Borges aqui às quintas-feiras. Tudo posso. É isso aí. Ai, Carol, por favor. Pode falar, Ariane. Não, ia te fazer mais uma pergunta, que você falou sobre a questão das habilidades, né? Listou algumas que, na verdade, servem para praticamente tudo da nossa vida, né? Que é saber ouvir, empatia, capacidade de se adaptar na adversidade. Agora, eu queria saber se tem um processo também, uma espécie de passo a passo, coisas específicas, atitudes específicas que podem fazer essa venda acontecer, especialmente se você já tiver adotado aí essas habilidades ou desenvolvido. Ariane, perfeita a sua pergunta, porque geralmente é a primeira questão que aparece, inclusive em processo seletivo comercial. Lá na Heavy a gente seleciona muito gestores de vendas, vendedores, e quantas vezes o cliente vai abrir a vaga, a ideia de que o vendedor, o gestor de vendas, ele precisa ter as habilidades apenas. E não é só isso. Existem atitudes concretas, processos, como você mencionou, não é simplesmente a capacidade de convencer alguém. Isso é muito importante, mas para a venda ser bem sucedida, o processo como um todo, tem que existir atitudes muito concretas e um processo ligado a isso. Então, a primeira questão, como você mencionou, é você ter um processo bem estabelecido, um passo a passo. Então, sempre tem um processo a ser seguido e esse processo tem que ser bem definido pelo negócio, bem definido pelo vendedor, bem acompanhado, tem que levar em conta toda a jornada desse cliente, da entrada dele no processo, o interesse inicial até o fechamento do negócio. Então, como é que isso vai ser feito? Como é que é meu processo de captação de novos leads, de tratamento, de entrar em contato para abordar esses leads, agendamento de reunião, apresentação de proposta, apresentação do produto, envio dessa proposta, o acompanhamento dessa avaliação do cliente, por quanto tempo, tudo isso precisa ser mapeado e mensurado. Então, o processo é bastante importante. Uma outra atitude na venda, uma atitude do vendedor que é crucial, é que haja um estudo contínuo. Às vezes há a ideia de que o vendedor está ali há muitos anos, performa muito bem, mas um vendedor que ele não está estudando o produto a fundo, que não consegue falar do produto a fundo, eu não sou da área técnica. O vendedor, ele precisa ser técnico, ele precisa entender a fundo do que ele está falando. O cliente vai fazer perguntas, vão existir questionamentos a respeito da venda, do produto, do serviço. Entender a concorrência, entender o mercado, como é que está, né, as mudanças que estão acontecendo no mercado. Quem são os substitutos do produto? Às vezes não é um concorrente direto, mas o cliente pode optar por investir aquele recurso em alguma outra coisa que vai substituir o meu produto ou o meu serviço que eu estou oferecendo. Quais são as novas tecnologias? Quais são as novidades de mercado? E, principalmente, o cliente, quando ele está conversando com o vendedor, ele tem sim a expectativa, muitas vezes velada, de que é um especialista. Então, o aprender, você conseguir educar o cliente, trazer algo novo que não acontecia dentro do processo dele, ou que ele não estava a par, isso encanta. Isso realmente gera confiança por parte do cliente. O melhorar a persuasão, melhorar a comunicação, melhorar o networking. Então, as técnicas, os processos, eles evoluem. E o vendedor tem que estar muito atento a isso. Todo esse processo passa confiança para o cliente, para que ele realmente decida fechar a venda. Uma outra questão extremamente relevante como atitude de venda é acreditar no que se vende. Um vendedor que simplesmente se propõe a vender algo e ele não acredita naquele produto ou serviço, ele não enxerga realmente na profissão dele a oportunidade de mudar a vida das pessoas, das empresas, ele não vai conseguir vender. Isso me lembra as atrizes que vendem shampoos aí, que eu duvido que elas usem esse shampoo, viu, Carol e Ariane? Pois duvido. Então, é exatamente isso. Olha só, já gera uma fica incrédulo, as pessoas começam a não acreditar naquilo. Então, de cara, você tem um problema minimamente de marketing aí, que é onde começa todo o processo de venda. Uma outra atitude crucial, como é que eu vou fazer a abordagem? Sabe aquele vendedor chato que liga em horário inconveniente, liga toda hora, a forma como aborda, a educação, a linguajar está realmente alinhado ao público que ele precisa realmente com qual ele precisa interagir, ele precisa atingir. Essa abordagem é importantíssima. O horário é adequado? Como é que eu me comunico com o cliente quando eu faço essa abordagem? E os outros dois pontos extremamente importantes quando eu falo de atitude de venda, primeiro, foco no resultado. Um vendedor sempre tem que estar com foco na meta, tem que mensurar os indicadores, mensurar a evolução desse processo de venda, como a gente mencionou anteriormente. E depois, o follow. O que é esse follow? É esse acompanhamento.
Como é que é a atitude do vendedor? Como é que é o processo ligado ao acompanhamento, aos contatos contínuos, constantes e significativos no processo de venda? Não adianta eu só oferecer o produto, mandar a proposta e não fazer esse acompanhamento, porque não vai fechar. Vai chegar um concorrente e vai converter essa venda para ele. Eu só despertei o interesse muitas vezes. 8h31, esse é o Empreende Brasília, todas as quintas com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, para a gente finalizar, o nosso tempo já está estourando, eu quero saber aquela pergunta de vendedor. Qual a dica de ouro para ser um bom vendedor? Eu não vou passar uma, vou passar duas muito rápido, Diego. Primeiro. Você aqui pede uma e ganha duas. Ganha duas aqui a Carol é a melhor vendedora. Promoção. Tem que responder com essa voz, Carol. É isso aí. Eu falo que é promoção de varejo, mas vamos lá. Primeiro, eu falo que eu escuto muito isso e desde sempre. Já escutou? Vendedor não tem passado? O que é vendedor não tem passado? Eu posso ter sido um excelente vendedor e entregado uma excelente meta no mês passado. Virou dia 1º, acabou o seu passado. Você tem que fazer a meta toda de novo agora. Então, resiliência é extremamente exigido. Isso é duro, hein? Duro, e eu não posso me acomodar. Essa acomodação que você citou, Diego, de eu ficar muito feliz porque eu fechei um contrato maravilhoso, tive um ótimo mês e eu dou uma acomodada, ou eu fiquei muito triste e aí não tive atitude. A acomodação, ela é uma palavra proibida na área comercial. A prospecção, inclusive, é considerada a parte mais difícil pelos vendedores, mas tem que sempre estar sendo cultivada. É o tempo todo. E, por fim, e não menos importante, pelo contrário, eu acho que essa realmente é a regra de ouro. Seja honesto. O que as pessoas compram, as empresas compram, na verdade, é confiança. O quanto eu confio no que você me prometeu fazer ou entregar é o que vai determinar se a venda vai ser feita, vai ser renovada ou não. Então, o que a gente está vendendo é confiança. Muito bom. Muito Essa bom. da confiança é maravilhosa, da verdade. Às vezes você prova um negócio, pensando aqui no varejo mesmo, na loja de roupa de shopping que seja. Você tá vendo que não funcionou e a pessoa tá ali, mas tá maravilhosa, é isso. E aí você já sabe que ali, talvez, naquele profissional, você não possa confiar mesmo e não vai voltar ali. Ariane, eu já tive situações de cliente me procurar, aconteceu semana passada. Há 2 anos atrás, querendo comprar um serviço e eu falei, não é o momento para sua empresa. Não era o momento para a empresa. E voltou agora e fechou o contrato. Porque agora era o momento. A empresa cresceu, tinha um outro nível de maturidade, sabia o que queria. Isso gera confiança. Não vou vender por vender, não vou entubar uma solução, um produto num cliente que não faz sentido. Isso tem a ver com empatia, tem a ver com honestidade. Então, prezem honestidade. Isso gera vendas, às vezes não vai ser hoje, mas vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e a pessoa volta porque confiou em você. Muito bom, muito bom. E já que a gente está falando de venda hoje tem espacinho para um jabá. Carol, a Rev Gestão de Pessoas acompanha essas empresas também que têm dificuldades, né, com equipes de venda. Sim, a gente, na verdade, trabalha muito com a seleção de profissionais na área comercial e trabalha muito com o desenvolvimento das equipes e das lideranças para que a gente consiga fazer o resultado acontecer. Isso é bem comum, não só no comercial. Na verdade, o foco é muito gestão de pessoas e liderança. Então, a gente está à disposição aí para o que vocês precisarem. E o ouvinte interessado encontra onde, Carol? Tô parecendo um Mr. Oferta, um bom né? vendedor. Bem, os ouvintes interessados podem entrar em contato conosco, tanto pelos nossos telefones diretos, que tem no nosso site, www.revrh.com.br, e nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, que também estão disponíveis no nosso site. Muito bom. Venda feita, Ariane. Adorei. Vamos pro intervalo que a gente tem que vender também, né? Senão a gente não consegue também se pagar. É isso aí. Esse foi o Empreende Brasília.